Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia, o tempo do fim. Gente, eu tenho recomendado, se você perdeu as outras aulas, pega do comecinho, é só você entrar na playlist, entra no canal, acha playlist, salva aí no seu celular, pode ser como se você estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp para alguém, e aí quando você entrar lá, sempre você vai ter o capítulo que você parou, né? São aulas importantíssimas para a sua vida. E com uma diferença, aqui não é achômetro não, aqui é a Bíblia pela Bíblia, aqui é o que vai acontecer, aqui é profecia pura do que vai acontecer no tempo do fim. Então não fica perdendo tempo com distrações, sabe? Eu entendo que o inimigo de Deus, Satanás, ele criou muitas distrações, e aí você fica perdendo tempo com pastores, que muitas vezes ficam falando besteiras, perdendo tempo buscando autoajuda, perdendo tempo com piadas engraçadas. Tudo isso você pode dar uma olhadinha de vez em quando. Mas o que eu estou ensinando para vocês aqui é vida. É o mapa para a grande tribulação. Então, pega e assiste, entenda, leia na sua Bíblia, veja junto comigo, porque aqui é a Bíblia pela Bíblia, não tem invenção, tá bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre os 3 espíritos imundos. Você se lembra que nós já falamos sobre as taças, né? Chega um momento que a última trombeta é tocada. Você se lembra que Paulo disse que o arrebatamento acontece neste momento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Apocalipse 16, que disse que tinham 3 espíritos imundos que reúnem os grupos nacionais e internacionais para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, no Armagedon. Logo, logo nós estaremos no capítulo 12, falando sobre o Armagedon. Você vai entender como vai ser o Armagedon. Você vai entender que você não precisa ter medo do Armagedon, você não precisa ter medo da grande tribulação, porque a grande tribulação ela vai afetar mesmo quem pegou a marca da besta, tudo isso e muito mais, tá? Então agora nós vamos trabalhar essa questão aqui, ó, os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Saindo da boca desses, nós estamos baseando o nosso trabalho no livro O Tempo do Fim. Se você não tem o livro O Tempo do Fim, você pode adquiri-lo aí na nossa livraria, edsonreis.com. Roda a vinheta, Valdeci, por favor. Muito obrigado. edsonreis.com. Tá bom? Então agora vamos trabalhar aqui a questão dos 3 espíritos e você vai entender direitinho essa história. É muito legal, é muito interessante. Saindo da boca desses 3 personagens, obviamente são imundos. O diabo vem com seus sinais para enganar os homens. Através dessas expressões impuras, similar ao que o apóstolo Paulo falou sobre os sinais da mentira usados pelo anticristo para enganar os homens, segundo aos Tessalonicenses 2, de 9 até o 12. Esses espíritos têm um objetivo específico. Veja em Apocalipse 16, ajuntar os reis do mundo para a guerra do grande dia de Deus. Isto pode indicar 3 forças usadas por Satanás com forte influência sobre o sistema político. Depois eu vou dar aqui também uma opinião sobre essas forças, né? Ao final do assunto das 3 expressões impuras, eu vou fazer uma revelação, tá? Que eu acho que é muito procedente, que um grande mestre me ensinou, tá? E eu tenho, assim, 99% de certeza que esses 3 grupos são os principais influenciadores usados pelos demônios para conduzir os reis ao Armagedon. Mas vamos trabalhar. A guerra do Armagedon será uma batalha do próprio Cristo contra as forças de Satanás.
que tentarão destruir Israel. Será uma batalha literal e histórica. A guerra do Armagedon não abrange a terra inteira. Tá? A guerra do Armagedon, conforme nós vamos aprender, ela se dá lá no Vale de Megido. Tá bom, pessoal? Lá em Jerusalém. A grande tribulação, ao contrário, ela atinge toda a terra. Então a gente precisa fazer essa separação. Tá? A grande tribulação atinge toda a terra. Os castigos são para aqueles que receberam a marca da besta. É um tempo que os cristãos poderão preservar a sua vida, talvez se deslocando para zonas menos perigosas, mas os desastres naturais, as taças que Deus vai derramar sobre aqueles que aceitaram a marca da besta, não vai lhe pegar, pode ficar tranquilo. O Armagedon, ao contrário, vai ser lá no Vale de Megido, tá bom? A palavra Armagedon significa Monte Megido e nos lembra do significado desta região em batalhas decisivas no Antigo Testamento. Israel venceu Jabim e Sísera, Juízes capítulo 5, 19, lá em Megido. Josias morreu da ferida que sofreu na batalha contra Neco, rei do Egito, também no Vale de Megido. A vitória de Gideão sobre os midianitas também foi no Vale de Megido. A batalha final de Saul contra os filisteus também foi no Vale de Megido. Tal como no passado, onde as guerras no Vale de Megido representavam decisão, será o Armagedon uma batalha decisiva de Cristo contra seus inimigos. Esta guerra se dará literalmente em Megido. Você pode inclusive verificar aí na página 137 do seu livro que existe uma fotografia do Vale de Jezreel e existe aí a fotografia do Monte Megido. Tá legal? Inclusive uma vista fantástica, linda. Eu tive o privilégio de contemplar pessoalmente esta região. Algumas pessoas questionam como podem todas as nações da terra se reunirem em um só lugar e tão pequeno. Isto é muito fácil de entender. Quando consideramos o cenário político e as guerras travadas na atualidade, que hoje são chamadas de guerras de quinta geração. Imagine o conflito que começou com a invasão do Iraque por uma coalizão militar multinacional liderada pelos Estados Unidos. Assim também vai ser o anticristo. Ele vai liderar uma coalizão multinacional contra o Estado de Israel. As nações envolvidas apenas enviaram destacamentos militares em apoio à guerra. Assim se dará na Batalha do Armagedon. As nações apoiadoras do anticristo enviarão suas tropas formando uma coalizão contra Israel. Não existe necessidade de estarem pessoalmente no local chamado Megido. Enquanto esta batalha prossegue, Jesus volta em favor do seu povo. Citamos aqui Daniel, capítulo 12. A volta de Cristo ocorrerá depois do toque da 7ª trombeta, e os eventos sucederão até o momento exato da sua manifestação desde os céus. Conforme você já aprendeu na última aula, o toque da 7ª trombeta ele leva algum tempo e ele culmina na volta de Jesus. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindo dos céus, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Não vai ser fácil, hein, gente? 35 quilos
cada pedra de granizo, de cerca de 35 quilos. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Lembra, você não vai ser atingido por uma única pedra dessa, porque você não aceitou a marca da besta. E outra coisa que eu vou lembrar de novo, quando o anticristo governar, ele vai chamar as grandes igrejas, aquela das galerias que estão sendo ainda construídas, aquelas que já dão um número para as pessoas serem identificadas nas suas contribuições, aquelas que têm liderança forte e são muitas vezes históricas. O anticristo vai chamar esse pessoal, e a grande maioria deles são pré-tribulacionistas. Então o anticristo vai enganar esses líderes religiosos, que por sua vez vão enganar os seus membros a receberem a marca, dizendo: olha, mas Cristo ainda vai voltar antes da tribulação. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com o anticristo, isso aqui é só um sistema da nossa igreja continuar arrecadando os dízimos e ofertas, isso é uma forma do irmão sobreviver, o irmão não precisa ser tão radical, e assim por diante. E eu já disse e vou retornar a dizer, quando a grande tribulação começar, eu estarei presente no ar em nome de Jesus e darei o anúncio. Irmãos, acabou o nosso canal, todos aqueles que têm a orientação já o fizeram. A partir daqui começou a grande tribulação e o reinado do anticristo. E aí cada um tomará a sua própria decisão baseado naquilo que aprendeu. Ninguém vai receber a marca inocente. Aliás, todos aqueles que não estão escritos ou inscritos no livro da vida receberão a marca. Então, muito cuidado. E o texto prossegue. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ao término dos eventos da última trombeta, a igreja de Cristo se encontra com ele nas nuvens. Lembre-se, arrebatamento. Para que arrebatamento? Para transformar a matéria em algo imaterial, para transformar o corruptível em incorruptível. É para isso que vai ter o arrebatamento, tá? E a ressurreição dos santos de toda a história. Com ele nas nuvens, antes da destruição final dos inimigos e da religião falsa. Então, Jesus arrebata, ressuscita, nós nos encontramos com Jesus nos ares. Se você não lembra muito bem como é que isso se dá, reveja a aula sobre o pós-tribulacionismo, que é a visão da Bíblia, não é uma visão inventada não, é a visão da Bíblia. Lá tem todos os textos, você pode ler, você tem que começar a desenvolver a sua espiritualidade. Eu sou apenas um facilitador para você compreender. Eu digo para você, ó, tá aqui, tá ali, tá acolá. Agora depende de você pegar a sua Bíblia, depende de você buscar a aula que passou e compreender, tá bom? Lá quando começar a grande tribulação, você não vai me encontrar não. Você não vai me encontrar, não vai pedir orientação, não vai adiantar nada. Aí ficou tudo por igual, tá bom? Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do seu furor e da sua ira. Todas as ilhas surgiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindos dos céus enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, essa daqui é
a visão que o apóstolo João teve, literal, não tem nada de simbólico, não tem nada que montes significam governos, não tem nada disso. Tudo isso daqui é literal. As pessoas tentam colocar como simbolismo porque o Apocalipse, o livro, ele é tão terrível nas pragas de Deus contra aqueles que aceitaram a fera, que eles querem cócegas nos ouvidos. Eles querem cócegas. Ai não, é simbólico, tem nada de simbólico. Literal. Tá ok? Bom, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a grande cidade. Conforme você viu, a grande cidade foi fundida em 3 partes. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula. Deus abençoe vocês.